Olá amigos, vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 26 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui no canal gratuitamente. Tem aí no botão se inscrever ou mesmo aqui na parte inferior do seu vídeo, em cima de passando o mouse em cima de daltovieira.com, da logo, vai aparecer a opção de se inscrever. Além disso, você pode se inscrever aqui e solicitar um teste gratuito aí durante um determinado período para receber as recomendações no seu celular ou mesmo no seu desktop. Então basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos que vão abrir aí na página para você. Nessa videoanálise vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, Ambev 3, Detex 3, Sula 11, KLBN 11, CPFE3, Goal 4, BRFS3 e CROT 3 são os ativos que eu vou abordar aqui nessa videoanálise. Ibovespa, dia de hoje, estável, mais 0,05%, ainda está dentro do leilão de fechamento, logo pode alterar um pouco essa variação. Então o Ibov, depois que atingiu essa máxima, começou aqui um processo de correção. Aqui para mim eu interpreto tudo como uma correção ainda. Quanto mais tempo ficar aqui, considerando esse movimento de subida, mais interessante ficaria para gerar um pivô de alta, um fundo ascendente aqui no gráfico diário do Ibovespa. Não conseguiu novamente fechar, se sustentar acima dos 78.800 pontos. É pouco provável que o leilão jogue o Ibov para cima dessa região. Mas mesmo assim que se jogasse não seria algo tão relevante. Só dando uma olhada no gráfico 60 minutos, movimentação mais fraca para baixo. Se vier algo um pouco maior que para baixo no próximo pregão e gerar fundo ascendente, uma expectativa um pouco mais positiva de continuidade dessa subida que apresentou aqui no pregão de hoje, no sentido de superar a máxima do pregão anterior. Então traria uma expectativa de poder testar novamente a principal zona de resistência, 79.444 a 80.000 pontos. Ibov abaixo dessa região aqui, dessa mínima dos 77.000 pontos, 77.005, arredondando para 77.000 pontos, seria um sinal mais negativo em relação à atual tendência de alta de curto prazo. Futuros, se essa videonagem estiver sendo útil para você, dê um like, dê um joinha, por favor. Eu agradeço por prestigiar o meu trabalho. Consequentemente, esse like me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. Nos futuros, gráfico aqui de 60 minutos no mini índice. Se a gente olhar para o gráfico diário, onde é que o mini índice está batendo? Em toda uma zona aqui de resistência de topos anteriores. Então, região mais pesada aqui de resistência para o mini índice. Se pegarmos aqui o gráfico de 60 minutos, nós temos o que? Um movimento inteiro de subida e uma correção no pregão de hoje, um movimento mais lateral. Então, dentro desse movimento mais lateral, dessa correção, se abre aqui gerando fundo ascendente, se abre, ou seja, vem até essa última hora de pregão um pouquinho mais para baixo e gera sinal de fundo ascendente, trabalhando ali um fechamento para cima da média móvel de 13 períodos no G60, reforçaria um cenário mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10, no gráfico de 5 minutos, é o que seria mais interessante. Por outro lado, se gera aqui alguma sinalização um pouco mais relevante para baixo, uma abertura mais forte para baixo, principalmente para baixo dos 78.420 pontos a 78.340, ou seja, abaixo dessa região, se abre mais forte para baixo, sinalizações de topo descendente ficaria mais para a ponta vendedora. Dentro do que está acontecendo, quanto maior o movimento aqui para baixo gerando sinal de alta, mais interessante para a ponta compradora. Só a ponta vendedora se ficaria mais interessado se o mercado realmente der algum sinal mais relevante para baixo, e aí o próximo movimento de subida no G10, no G5, ficaria mais atento para se buscar operação na ponta vendedora no mini índice. Olhando aqui para o dólar no pregão de hoje, forte queda, gerando pivô de baixa. Esse pivô de baixa aqui é um pivô sem muita correção no gráfico diário, só subiu 2 pregões e já voltou aqui forte para baixo. O fato é que a tendência nesse momento é de baixa no dólar. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, tendência também continua sendo de baixa, só que com um movimento bem prolongado para baixo, o que traz a chance de gerar algum repique de alta. O primeiro desafio nesse repique de alta para o dólar está aqui localizado nessa região aqui da faixa dos 4.042,50 até um patamar dos 4.045,50. Enfim, esse seria o nível mais relevante de resistência para o dólar no movimento de subida. Então, se o dólar abre caindo e gera sinalização de quebra da sequência de máximas descendentes, é o que seria mais interessante, ou seja, para se buscar compra mais afastado dessa região de resistência, para se buscar compra através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Então, nesse momento, dólar aqui, dentro desse atual movimento de queda, ainda fica um pouco mais para a ponta vendedora, desde que gere sinalização de topo abaixo aqui dessa região dos
Isso aí seria, a gente está na última hora de pregão, 4.034,50. Mas o que eu acho o que eu acredito ser mais interessante em termos de relação risco-ganho é que se gere algum repique de alta aqui após uma nova sinalização de topo mais próximo ali da média móvel de 3 períodos no G60 ou no G30, aí sim ficaria mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora no dólar. Nesse momento, quanto mais ele esticar aqui para baixo, ficaria mais interessante para se buscar a compra depois que gerar algum sinal de alta. Olhando aqui para a PTR4 no pregão de hoje, alta nesse momento de 0,55%. Na verdade, já fechou aqui, alta de 0,55%. Ativo fechou aqui na faixa dos 20,19. Temos uma posição comprada em PTR4. Seguimos dentro da posição comprada. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, gerou até um fundinho aqui ascendente. Nada tão relevante. Seguimos aqui na posição comprada no ativo, sem nenhuma alteração nesse momento. A expectativa é que o ativo consiga romper essa região de resistência, gerando um pivô de alta se romper os R$ 20,46. Olhando aqui para a Vale 3 no pregão de hoje, queda acentuada aqui no pregão de hoje de 3,52%. Gerou um candle muito forte na primeira hora de pregão que a gente destacou na live das 10h45, entrada ao vivo durante o pregão, radar do mercado às 10h45 e às 14h45. Então aqui a Vale gerou esse movimento para baixo, depois tentou subir, terminou o pregão gerando topo descendente no gráfico 60 minutos. A tendência já foi anulada aqui, já acabou a tendência de alta no G60, aumentou a chance de se ter movimento de baixa, principalmente no gráfico diário, de se ter alguma correção na Vale 3. Isso não altera ainda a tendência de alta do curto prazo, ou seja, do gráfico diário, mas traz uma chance de se ter uma correção buscando, por exemplo, o teste ali de uma média móvel de 13 períodos. Tem um suporte intermediário na faixa dos 58,58, depois na faixa dos 57,34 e o suporte mais relevante na faixa dos R$ 56,41. A BEV3, ativo que gerou a nossa saída com stop cheio aqui da operação, ou seja, o stop no primeiro ponto que a gente tinha estabelecido, não fiz reposicionamento de stop nessa operação. Essa operação, ou seja, uma operação na ponta vendedora na BEV3, que tinha sido aqui nesse candle de baixa, na expectativa de pegar a continuidade do movimento de baixa, mas o ativo gerou aqui um fundo muito forte, deixando a sombra superior, mas acionou aqui a nossa saída dessa operação. Passando aqui o resultado da operação, foi uma operação que trouxe uma perda de 2,28%, e isso representou uma redução de 0,5% do capital total, essa operação de venda na BEV3. Outra operação que também gerou saída, só que essa com stop parcial, foi a Detex 3. A Detex 3, que eu tinha comentado já na última análise, falando do gráfico de 60 minutos, que tinha proporcionado um sinal de topo aqui na última hora de pregão, não seria interessante voltar aqui para cima. Eu reposicionei o stop da operação aqui acima dessa máxima, que era em R$ 9,05, e ela acionou a nossa saída aqui na oscilação acima da máxima do pregão anterior. Essa operação trouxe uma perda de 1,57%, e isso representou uma redução de 0,18% do capital total, ou seja, um stop parcial nessa operação. Sula 11, ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje, abriu o pregão bem no gráfico ali de 60 minutos, depois desse fechamento gráfico de 60 minutos recomendei compra no papel, ativo não conseguiu deslanchar muito para cima, terminou a última hora de pregão perdendo um pouco de força, mas ainda fico com a expectativa de dessa ação fazer algo nesse sentido aqui, o que até proporcionaria até uma forma de entrada aqui pelo próprio gráfico de 60 minutos, para quem está de fora, trabalhando com stop abaixo da mínima de um fundo, o que seria um fundo ascendente, um pivô de alta, enfim, seria uma das possibilidades de entrada em Sula 11. Aqui passando os dados dessa entrada na Sula 11, temos aqui a entrada em 25,51 com stop em R$ 25,10, objetivo em R$ 26,13, risco de 1,61%, alocando 20% do capital total nesta operação. Outro ativo também abordado nessa recomendação nesse pregão, KLBN11. KLBN11 recomendei compra na superação ali basicamente da máxima do pregão anterior, em R$ 19,99. Ela acionou essa entrada, o ativo está com a tendência de baixa, mas devido a um longo movimento de baixa e a expectativa de se ter algum movimento contrário a esse forte movimento de baixa, porque está dentro de todo um movimento que foi muito forte para cima, recomendei essa compra, tentando pegar aqui um movimento de alta. Ela fechou com alta de 1,26%. Os dados aqui da entrada na KLBN11, R$ 19,99, com stop em R$ 19,64. O objetivo dessa operação é em R$ 20,52, risco de 1,75%, alocando 23% do capital total em cima desta operação. Então, o ativo que eu vou monitorando ali de perto
o desenrolar da operação pelo gráfico ali também de 60 minutos, usando a média móvel de 13 períodos. Qualquer mudança em relação ao stop inicial, que está abaixo dessa mínima aqui, comentarei isso dentro do canal DV Invest, que você pode acessar dentro do canal DV Invest no Telegram, que você pode acessar através desse izinho que tem aqui na parte superior do seu vídeo, passando o mouse ali em cima. Vai ter um card aí para que você possa solicitar o acesso a esse canal no Telegram. CPFE3, recomendei compra no pregão de hoje se superasse os R$ 23,83, mas o ativo não superou. Então, num primeiro momento, recomendação aqui não válida para a execução no after, ou seja, fica mais para o próximo pregão, avaliando a abertura do próximo pregão para uma possível compra no ativo. Inclusive, ela pode gerar um pivô de alta aqui no gráfico de 60 minutos, acionando aí essa entrada, trazendo expectativa de subida na ação. Então, a minha expectativa é que a ação gerou aqui uma correção em 2 tempos e podendo aqui gerar uma nova movimentação para cima, por isso recomendei a entrada no papel. Depois da CPFE3, temos aqui para comentar a Goal 4, que é uma posição que a gente tem em aberto. A ação fechou com queda de 0,37% no pregão de hoje. Segue dentro de um contexto positivo, que é um pivô de alta no gráfico diário. Fico aí com a impressão que esse candle seja um candle um pouco mais de correção em relação ao candle do pregão anterior. Se olharmos para o G60, isso fica um pouco mais evidente, no sentido de fez um movimento de subida, rompeu uma zona de resistência e agora faz um retorno do preço ali em cima de uma região que foi rompida, ou seja, a antiga resistência funcionando agora como suporte, podendo gerar aqui um novo movimento para cima, até mesmo possibilidade de compra pelo gráfico intraday. Então, o ativo ainda seguimos dentro de uma posição comprada, na faixa com objetivo em R$ 8,37, e o stop já foi reposicionado para R$ 7,90, ou seja, a ideia seria não mais sair perdendo dessa operação na Goal 4, stop de proteção. Brasil Foods, forte candle de alta, gerou um fundo ascendente, batendo ali em cima da resistência aqui anterior, não conseguiu fechar acima do topo anterior. Ativo que para mim fica um pouco mais devido ao tamanho do candle e essa zona de resistência, não só aqui esse topo, mas esses fundos aqui anteriores, no sentido de espaço para as zonas de resistência que estão muito próximas, eu ficaria um pouco mais voltado a buscar a operação de compra após algum recuo. Esse candle também foi um candle forte de alta, depois do recuo não conseguiu gerar sinalização de entrada, pelo menos para mim. Vamos ver se dessa vez ela consegue gerar um sinal de entrada não só pelo gráfico diário, mas principalmente pelo gráfico 60 minutos. Ó. Movimento inteiro de subida. Se gerar algum tipo de recuo aqui, alguns candles recuando no próximo pregão, pode ser até um pregão de correção, assim como eu comentei agora da Goal 4, um pregão inteiro corrigindo, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora no G60 da BRFS3. Isso seria mais interessante para a minha metodologia, esse tipo de movimento que fez a Goal 4 no pregão de hoje, só para mostrar aqui, ó, esse tipo de movimento, se a BRFS3 fizer aqui, ficaria mais interessado em buscar a operação de compra, ou seja, na expectativa que esse movimento venha mais para cima e trabalhando com stop mais curto, buscando a melhor relação risco-ganho. CROT 3 também gerou aqui um sinal de pivô de alta, mas não fechou acima do topo anterior, mas fechou acima desses topos aqui, ó. Então essa região ó, na faixa de por volta aí dos 10,98 a 10,83, essa faixa de preço é uma faixa de preço que é importante o papel não mais voltar para baixo desse patamar, que ela funcione como um patamar de suporte, que gere sinalização de alta acima dessa região. Então, da mesma forma que eu comentei em BRFS3, eu fico aqui em relação a CROT 3. No G60, se proporcionar ali um pregão inteiro de correção, o outro pregão, o pregão seguinte, ficaria até mais interessado, até podendo fazer isso no pregão seguinte, mas buscar a entrada mais pelo gráfico de 60 minutos no papel. Não que não vá continuar subindo, mas é só que ficaria mais interessante para mim em termos de relação risco-ganho, uma correção ali no G60 para buscar uma compra, até porque tem a resistência aqui e também tem essa outra resistência aqui do topo anterior muito próxima. Se eu entrar comprando aqui com stop aqui embaixo, o tamanho do stop aqui fica um pouco desproporcional para a zona de resistência logo adiante, logo a seguir em cima de CROT 3. Então, por esse motivo, que eu buscaria ali algum tipo de correção de todo esse movimento de subida de 2 pregões consecutivos. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosíssima atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.